Olá, queridos, estamos aqui no dia 25 da nossa leitura do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, Novo Testamento revelado. Eu espero que você esteja sendo abençoado grandemente por esses estudos. Vamos entrar aqui então no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, que é um capítulo curto, sem muitos detalhes, sem muitas percepções, sem muita história a ser destrinchada, até porque nós já lemos bastante, pegamos muitos detalhes ali no Evangelho de Mateus. Bom, o ponto culminante aqui do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, é exatamente o confronto de Jesus com os fariseus a respeito da quebra da religiosidade baseado na lei mosaica. Ou seja, os fariseus o tempo todo, eles enaltecem a lei, escravizando o homem na lei. Ou seja, a santidade do homem está baseada na lei mosaica. E Jesus, ele rebate isso, né? Na verdade, a santidade do homem, ela não está baseada na lei mosaica. A santidade do homem, ela está baseada nos princípios bíblicos do Senhor, que são os 10 mandamentos. A lei mosaica é um destrinchar dos 10 mandamentos, de modo que as pessoas possam viver e conviver em sociedade de forma harmônica, para que elas possam ter ali uma lida melhor com todas essas situações. Né? Vamos entender. A lei mosaica ela é destrinchada principalmente no livro de Levítico, no Antigo Testamento, que é o livro das leis. Então, em Levítico, nós temos todas as normas, todas as leis do povo ali, para o povo compreender como se deve viver em sociedade, agora que eles saíram do deserto. Só que com o tempo, os escribas e fariseus se apegaram tanto à lei porque essa era a forma deles dominarem o povo, deles terem um controle do povo. Então, por mais que o povo fizesse de tudo, além dessas leis, eles trouxeram as leis orais, que eram aquelas leis que eles definiram como norma que não podia se abrir mão. Só que, na verdade, isso também não estava na lei mosaica. Aquilo ali foram sendo criadas ritualísticas, foram sendo criadas formas de convívio social, só que os escribas e os fariseus se apropriaram disso de tal modo que eles conseguiam manter o poder do povo, manter o controle do povo por meio da lei. E o que Jesus vem rebater é exatamente o uso dessa lei para dominar o povo e não o uso dos 10 mandamentos para abençoar e amar o povo. E quando Jesus ele rebate isso, o tempo todo Jesus rebate isso, enquanto ele rebate os escribas e fariseus, ele vai ensinando para o povo o caminho de volta para a lei, de verdade, né? Para a lei do amor de Deus, para a lei dos 10 mandamentos. Não é abandonar a lei mosaica, não é isso que ele diz. Ele diz para tomar cuidado, porque a lei mosaica não é maior que a lei de Deus e não é maior que o amor que se deve sentir um para com o outro, como a compaixão, o uso de misericórdia, o abençoar a vida do outro, o ajudar no sustento, ajudar no cuidado. É isso que Jesus traz. Então Jesus ele bate muito de frente aqui no início do texto. Você pode ver que no capítulo 7, do versículo 1, basicamente até o versículo 23, Jesus só fala para os escribas e fariseus a respeito desse comportamento, desse uso abusivo das leis, dessa ritualística e dessa criação de dogmas e de uma cultura extremamente dura, extremamente presa, que impede as pessoas de olhar para Cristo, de olhar para Deus de modo que possa adorá-lo em liberdade. Na verdade, as pessoas estão acostumadas a adorar a Deus de um modo duro, né? Porque elas não conseguem ver amor em Deus. Elas só conseguem ver verdadeiramente uma lei de punição. Então Jesus ele vem para mostrar que Deus é sim amor por meio de graça e misericórdia. Aqui em seguida é um texto que contrapõe o que Jesus faz, né? Porque Jesus chama a atenção dos escribas e fariseus, falando que eles não têm misericórdia, mas o que nós percebemos quando lemos a partir do versículo 24 é que Jesus não teve no início misericórdia para com aquela mulher. O que nós precisamos perceber? Aqui existe uma mulher que ela é cirofenícia, ela é de uma cidade que é grega, ela não é judaica, ela não é de origem judaica. Essa mulher, ela busca ajuda ao Senhor porque crê que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e ela busca um milagre.
Só que quando ela vai buscar o milagre, que é a cura da sua filha, que está enferma, que está ali possessa por um demônio maligno, por um espírito maligno, Jesus fala para ela que ele não veio para ela. Jesus fala que veio para os seus. Jesus aqui está se referindo, na verdade, aos judeus. Mas o mais interessante é que os judeus, acabaram de o recusar, que são os escribas, os fariseus, o próprio povo. Então, olha o contraponto aqui de novo que Marcos apresenta. Jesus acabou de brigar com os fariseus porque eles estavam recusando o povo. Agora Jesus recusa essa mulher. Mas é claro que Jesus faz isso também para nos ensinar. Quando Jesus recusa essa mulher, ele está recusando a origem dela, mas mostrando que por meio da fé ela pode ter acesso a ele, que é exatamente como foi conosco. Nós somos filhos adotados de Cristo. E aqui no final ele diz: a partir do versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ou seja, quando essa mulher fala isso, ela se humilha diante de Jesus, falando que só uma migalha da graça e do amor de Cristo já é suficiente para ela. Ou seja, ela se prostra, ela se humilha diante de Jesus por meio da sua fé para conseguir cura com a sua filha. E Jesus imediatamente compadecido cura a menina, né? Liberta a menina desse demônio. Então, esse é um ponto muito interessante para nós percebermos que há um contraponto aqui. No começo, Jesus chama essa mulher de cachorro. Ele fala com ela: Você é uma cachorrinha que quer comer da comida do povo de Deus. E isso é uma ofensa muito grande para aquela época, você chamar a pessoa de um animal, né? É mostrando que aquela pessoa ela é menor, você está diminuindo aquela pessoa. E é o que Jesus faz. Jesus faz isso, na verdade, para mostrar para ela a origem dela. Ela não é da origem do povo de Deus, só que aquela mulher se humilha. Aquela mulher ela se prostra diante do Pai, diante do Senhor ali, e fala: Senhor, uma migalha do teu amor, uma migalha da tua misericórdia já é o suficiente para mim. Então a filha dela é curada. Né? Aqui no final acontece do versículo 31 ao versículo 37 a cura do surdo e gago, né? Alguns textos falam surdo e mudo. Jesus cura o homem da sua surdez e a sua fala também volta quando a surdez é curada. Mas o ponto importante aqui é até o versículo 30, que nós precisamos se apegar a isso. Eu quero trazer esse pensamento para o seu coração. Você tem lidado como quando Jesus te fala não? Será que você tem se prostrado diante dele verdadeiramente ou você insiste pela graça e misericórdia? Porque às vezes nós só precisamos da migalha da graça de Deus. Nós nos vemos amanhã no próximo capítulo, no capítulo 8. Deus abençoe. Tchau, tchau.